Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? O tempo todo Deus é bom. Tem falado aos nossos corações, amém, igreja? Tem nos fortalecido, tem nos direcionado, tem nos apontado o caminho, amém? Quem crê, dê um glória a Deus. Aleluia, Deus seja louvado. Irmãos, vamos abrir, por favor, a palavra em Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 31. Amém? Mateus 21, versículos de 28 a 31, amém? Glória a Deus. Vamos lá. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então, chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: o primeiro. Então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Amém? A igreja pode ficar à vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, aqui a gente tem a gente compreende Jesus exortando os sacerdotes, os principais sacerdotes e os anciãos daquela igreja, trazendo uma exortação sobre eles, né, no contraponto, na contradição entre a palavra e a atitude. Amém? Um filho foi chamado pelo pai a estar presente na vinha para trabalhar. No entanto, de imediato, ele disse ao pai que não iria. Mas arrependido, com o coração movido pelo Espírito de Deus, assim eu creio, ele foi, ele obedeceu à voz do pai. Enquanto o outro, num chamado também do pai, disse de pronto que ali estaria, mas ele não obedeceu à voz do pai. E lá ele não foi. Então a gente vê essa contradição entre a palavra e a atitude, né? É por isso que Jesus vai falar lá no versículo 31 que os publicanos e as prostitutas, eles entrariam antes no reino de Deus. Por quê? Porque Jesus fala assim? Porque ele viu o arrependimento. Porque os publicanos, né, que eram os cobradores de impostos, né, as prostitutas, elas não levavam a vida condizente àquilo que Jesus direcionava, aquilo que Jesus chamava, ao caminho ao qual Jesus estava conduzindo. No entanto, ele via para aqueles um arrependimento, enquanto aqueles homens, os principais das sinagogas, que falavam tanto no nome do Senhor, né, que eram rígidos em suas leis, em suas diretrizes, né, eles eram homens religiosos, mas o coração deles andava bem distante da presença do Senhor, né, bem distante com aquilo que o Senhor, na verdade, buscava para os seus filhos naquela ocasião, né, bom, e sempre, né. Então, ele mostra para a gente aí esse contraponto. E Jesus vem nos falar, através dessa parábola, sobre o arrependimento. A importância do arrependimento, né? O arrependimento é o que pode aproximar-nos da presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos pecadores. Porque nós carecemos da graça e da glória de Deus
todos os dias. Nós precisamos levar a nossa vida, assim como tem um lema, né? Eu acredito que quase todos aqui já ouviram, né? Os alcoólicos anônimos, né? Eles têm um lema, né? De só por hoje, né? Eles vivem o dia, né? Aquele dia, e no final deles, eles tomam aquilo, né? Como vitória para aquele dia, mas eles estão sempre em alerta para o dia de amanhã. Né? Hoje nós vencemos, né? Amanhã venceremos também, mas ainda teremos que lutar por esse dia. Não é assim? Assim é com a nossa vida. Nós cristãos, nós temos que viver o só por hoje. Eu digo no sentido do arrependimento. O arrependimento deve ser diário. Todos os dias você deve estar aos pés do Senhor e se arrepender do caminho errado, dos pensamentos errados, das atitudes erradas. Sabe por quê, irmãos? Essa é uma tendência da natureza humana. Nós somos assim. Ainda que não queremos, a palavra de Deus fala: aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que faço. Então a nossa natureza humana, a nossa carne tende a nos levar para distante da vontade do Pai. E Jesus nos chama a esse arrependimento hoje. A oportunidade é para hoje. Se eu estou aqui, você também está, eu quero te dizer que o momento é hoje, do arrependimento. E a gente parece pensar assim: não, mas mas eu estou bem com o Senhor, eu estou bem nos meus caminhos, irmãos. Como nós somos falhos. Essa semana o Senhor foi me mostrando, e Ele foi me mostrando situações em que você peca, você erra, você pede perdão ao Senhor, mas daqui a um minuto você está errando a mesma coisa. Eu estou falando do nosso dia a dia, nas coisas corriqueiras. Essa semana o Senhor me fez passar por algumas situações, algumas coisas que o sentimento vinha, e eu falava assim: ô Senhor, perdoa. Queridos, pouquinho tempo depois, ele vinha e falava comigo de novo, porque eu tinha acabado de cometer a mesma coisa. O que eu quero dizer para vocês é que, se não é a graça de Deus, ainda bem que nós temos o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que fala no nosso interior, nos mostra, né, e nos chama ao arrependimento. Eu costumo falar com as meninas lá que trabalham comigo, quando a gente pega uma pessoa... A que está há mais tempo, ela até brinca, ela fala comigo assim: eu vou dando alguns passos para ela, né, para elas, e no final de ano é muito corrido, e eu falo com elas assim: olha, tudo que eu pedir para vocês vai ser por favor, porque possa ser que naquele momento eu não consiga falar assim: fulano, pega isso para mim, por favor, e você vai naquele corre, pega lá para mim, pega não sei o quê, e parece que você está sendo autoritária, parece que você está sendo arrogante. Então a gente brinca, a menina que está comigo mais tempo, ela ri todas as vezes que entra uma pessoa nova, e eu falo, ela ri, fala assim: ó, tudo é por favor. Hoje ela mesma já até pegou isso, fala assim: tudo é por favor. Então, e outra coisa que eu falo muito com elas é o seguinte: eu falei, olha, nós somos seres imperfeitos, possa ser que no dia a dia eu cometa algum erro, algum deslize com você, eu fale de uma forma mais ríspida, ou talvez eu enxergue alguma situação diferente da como ela realmente foi e peque contra a sua vida. E eu costumo dizer para elas, né, todas as vezes também, eu falo: olha, mas graças a Deus, eu creio, eu tenho o Espírito Santo de Deus, e Ele vai tocar no meu coração, e você pode ter certeza que eu vou chegar perto de você e vou falar: minha querida, você me perdoa porque eu pequei contra você. E ainda assim, se assim eu não fizer, você pode chegar perto de mim, o Espírito Santo vai me afirmar que eu errei contra a sua vida. Estou dizendo isso, irmãos, porque eu peco todo dia, eu falho todos os dias. Essa situação que eu falei com vocês aconteceu essa semana. Eu entrei num ônibus chateada com a moça que estava na porta, eu fiquei calada, porque o Espírito Santo também segurou, costurou, né, a boquinha, e eu entrei e fiquei assim, indignada. Quando eu sentei no ônibus, o Espírito Santo me tocou, falou assim: mas que sentimento é esse? Que postura é essa? Eu não falei nada, mas eu estava indignada dentro. Eu entrei mesmo
comigo mesmo, eu estava irada. E não falei nada e fiquei ali. E o Espírito Santo imediatamente falou comigo. E ali eu pude arrepender. No ônibus mesmo, no trajeto, eu pedi ao Espírito de Deus, me perdoa. Eu fui arrogante, ainda que eu não tenha falado com ela, os meus sentimentos e os meus pensamentos foram soberbos. Amém. Eu fiquei feliz, vim no trajeto até chegar no ponto de ônibus da minha casa. Porque quando eu estava chegando no ponto de ônibus da minha casa, eu dei o sinal e o motorista não parou. O barulho não soou, a sirene não soou, as luzes acenderam, parada, solicitada. E aí eu fui ríspida com o motorista, falei, parada solicitada, motorista. Aí ele, o botão deve estar com defeito, não sei o que, ele foi parando para mim, eu fiz assim para ele, desci, eu só falei parada solicitada, mas de novo eu estava com um sentimento, parecendo que eu ia explodir. Olha a soberba e a arrogância dentro do coração, olha a falta de humildade. E aí ali Jesus falou comigo de novo, vocês me pedem perdão, mas vocês não estão verdadeiramente arrependidos. Eu havia acabado de falar com Deus e pedir Deus misericórdia e perdão, no entanto cometi, ainda que eu não expressasse aquele sentimento, estava em mim. Então, queridos, você também é assim, porque você também é humano, você também carece da graça, da misericórdia do Senhor todos os dias, e é assim que nós precisamos ser. Existe o chamado, de arrependimento e que nós possamos assim sermos. Sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia não, eu acho que sempre. A gente pode ver aqui por essa passagem de Jesus falando com os principais, da sinagoga. As pessoas estão cheias de si mesmo. Todo mundo tem um motivo para agir da forma que age. Você está cansado, você está sobrecarregado, você teve um dia difícil, você está se sentindo mal, você e o outro. E aquele ao qual você teve aquele embate, aquela dificuldade, aquele problema, como ele está? Você sabe como ele está? Não. Você sabe por quê? Porque nós só sabemos de nós mesmos. E nós só queremos saber de nós mesmos. No domingo eu tive a oportunidade, eu estava falando aqui sobre aquela série The Chosen, que ela fala sobre, ela mostra, assim, figuradamente ali, um filme, irmãos, sobre alguns milagres de Jesus, a passagem de Jesus na Terra, e, repito, é um filme, mas ali você vê muitos ensinamentos verdadeiros, que a gente segue, do qual a gente crê, sobre Jesus. E me chamou a atenção, com muita força também, um episódio onde Jesus, no filme, sim, irmãos, mas o contexto, ele é muito verdadeiro. Ele tinha ido para a Síria com os discípulos, para pregar para as pessoas, para curar pessoas, para trabalhar em prol das pessoas. E ali eles foram para um lugar e aonde se formou uma fila, a multidão ficou sabendo que Jesus estava lá e foi todo mundo para ser curado. E ali se formou uma fila muito grande, cada um chegando perto de Jesus para que fosse. E ali Jesus estava trabalhando, curando endemoniados, leprosos. E ele foi trabalhando durante um dia inteiro. O filme não mostrava a ação, só mostrava a fila, E Jesus estava ali o dia todo, enquanto os discípulos estavam num acampamento ao lado, e os discípulos se revezavam para ajudar Jesus. Ajudando Jesus como? Contendo a multidão, porque tinha briga, um queria entrar na frente do outro, um queria falar com Jesus na hora, achava que tinha o direito, e assim eles iam se revezando, enquanto Jesus permanecia o tempo todo na direção e no propósito pelo qual ele havia sido chamado ali. Quando chega a noite, os discípulos estão reunidos numa roda, numa fogueira, e de repente eles começam a entrar numa contenda, falando dos seus valores, falando dos seus méritos, falando das suas causas, das suas dificuldades. Eles começam a brigar entre si, mostrando qual era
Que causa era mais importante? Que situação a pessoa tinha vivido? Um deles vai contra o outro discípulo, falando que ele não era um judeu verdadeiro, porque ele tinha feito o povo dele sofrer muito, porque ele cobrava impostos, né? E aí eles entram naquela contenda, uma discussão, quando de repente Jesus surge, né? Ele veio no meio da mata, cansado, isso era o filme, cansado, sobrecarregado, e ele passa por todos eles. Quando Jesus vem com aquele cansaço, com aquele fardo, eles ficaram todos envergonhados de estarem naquela roda falando de si próprio, acusando um ao outro, falando palavras pesadas, desejando mal para um ao outro, e Jesus fazendo a obra pela qual o Senhor havia o chamado, designado o tempo todo. Jesus passa por eles, Jesus dá boa noite, Jesus se recolhe à tenda e ele vai orar e agradecer ao Pai por aquele momento, e aqueles discípulos ficam ali assim constrangidos, ninguém conseguia falar uma palavra. Por quê? Não precisava. É assim que acontece conosco, é assim que acontece, porque o Espírito Santo convence, né? Enquanto Jesus trabalhava, os outros só queriam saber de si mesmo, só queriam saber de si mesmo, só queriam saber de si mesmo. E isso acontece conosco, isso acontece comigo, isso acontece com vocês. Jesus está trabalhando, Jesus, ele veio com uma missão e ele cumpriu essa missão. Ele cumpriu essa missão por quê? Porque Jesus tinha os olhos fitos no propósito pelo qual ele veio. Você tem tido foco? Eu queria fazer essa pergunta para você. Você sabe qual é o seu propósito? Você tem seguido o seu propósito? Você tem estado em alinhamento com o propósito do Senhor para a sua vida? Eu queria ler com vocês Isaías 45, 22. Isaías 45, 22. Assim diz Isaías 45, 22. Olhai para a minha pessoa e sede salvos, vós todos os limites da terra, porquanto eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sede salvos. Essa semana também eu tive a oportunidade de estar lendo uma passagem, né, de um livro, mais uma vez. O pastor Marcelo fala muito dele aqui, Charles Spurgeon. E esse homem de fé, ele nasceu num lar cristão, vocês já devem ter ouvido, o pastor sempre comenta, mas ele teve um encontro, né, verdadeiro, genuíno mesmo com o Senhor, o dia que ele ouviu essa pregação, onde um pregador pregou essa palavra, e ele olhou para ele e dizia: olhai para Deus, olhai para mim e sede salvos. Esse é o nosso foco. É olhando para Jesus que a gente consegue vencer as barreiras, as dificuldades das nossas vidas e nós conseguimos avançar. Por isso, irmãos, vocês não podem, nós não podemos estar desviados, os olhos, a sua direção. Você não pode sair do caminho, do propósito pelo qual você foi chamado. E muitas são as distrações. Então, esse é mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção nessa noite. Cuidado com as distrações. E elas são muitas. Elas são muitas, elas vêm de todos os lados possíveis. A gente está acostumado a ouvir, assim, né, que as provações, as dificuldades, né, elas nos fortalecem. Não é verdade? A gente ouve muito isso, né? Elas nos fortalecem, mas ela só vai te fortalecer se você conseguir passar por ela. E você só vai conseguir passar por ela se o seu foco estiver no lugar certo. Olhai para mim e sede salvos. Não existe outro caminho. A palavra de Deus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida.
Ninguém chega até Deus sem Jesus. Por isso nossos olhos precisam estar ali. É por isso que a gente precisa deixar tanto o nosso eu e pensar um pouco no irmão. É por isso que a gente precisa arrepender da nossa miséria, das nossas mazelas todos os dias, né? E pensar um pouco no irmão. Sabe por quê, irmão? Como um carinho, como uma atenção do próximo nos alenta. Não é verdade? Como isso nos sustenta e nos fortalece. Como uma mensagem, irmãos, dizendo assim: irmã, nós não temos nos visto muito, não temos tido tempo para parar na igreja, mas eu quero te dizer que eu sou uma com você, eu tenho orado por você e a vitória já é sua. Não é, irmã Michele? Glória a Deus, Deus seja louvado. Como fortalece, irmã, você receber um abraço e receber uma direção, né? uma revelação de uma irmã dizendo para você, falando: irmã, enquanto você falava, enquanto você pregava, enquanto você estava ali, Jesus ia ministrando no meu coração e mandou te dizer essa canção. Não é, evangelista Luciano? Como é bom sentir amor, irmãos. Como é bom. E a gente precisa. Só que do jeito que a gente precisa receber, a gente precisa entender que outros também precisam. Então é dar, é receber, mas é dar também. Por isso, a gente não pode ficar só de palavras. Tem uma frase que ela diz assim: o fazer comprova ou desmente o dizer. É aquilo que você faz, na verdade, que vai comprovar se tudo aquilo que você diz é verdade ou se é pura mentira. É fazendo que as coisas se revelam. E olha, acredite, as pessoas estão de olho na gente. Até aqueles que não compreendem, eles estão de olho na gente. O irmão Elvis pregou aqui numa quinta-feira, eu já falei sobre isso, onde ele disse que nós somos a Bíblia. A nossa vida é a Bíblia. Você precisa viver aquilo que a palavra do Senhor fala, e a pessoa precisa olhar para você e ver. É claro, irmãos, eu falei aqui agora há pouco, né? A gente precisa da graça, da misericórdia do Senhor todos os dias, mas é assim que a gente vai vencendo, é se arrependendo, mas é não parando. É caminhando, é indo além. Porque motivo para parar vai ter. Vão se levantar. Vai ter gente para te olhar de forma estranha que não vai te entender, só vai te cobrar. As pessoas não percebem. Tem olhos que olham para você, mas eles não te veem, eles não compreendem. Dias para trás, e a gente precisa ter entendimento para isso, tá, irmãos? De entender assim, ele ainda não consegue ver. Dias atrás eu tive uma reclamação em casa ainda, nesse período louco de Natal, trabalhando, da minha ausência, da minha falta, e a gente trabalhando, é tempo disso, era tempo para isso. A Bíblia fala que há tempo para todo propósito debaixo dos céus, era tempo para isso. Eu administro o lugar, eu tomo conta do lugar, sou eu, a responsabilidade era minha, era tempo para isso, é tempo de trabalho. E eu ouvi assim, me falaram assim: mas tempo para estar ajoelhada todo dia e lendo todo dia você tem. Esse você não falha. Só que, queridos, eu louvei tanto a Deus, eu glorifiquei tanto a Deus, que eu falei assim: então eu estou sendo observada. Amém? Queridos, vocês também estão sendo observados. Se você pensa que não, você vai vivendo, né, o seu dia a dia, a sua rotina, são coisas normais, mas estão observando você. Por isso, atenção para aquilo que faz, né? Tanto para um lado bom, né? Ainda que eles não enxerguem, os olhos de Deus também estão sobre você. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom. Deus é muito bom. Olhai para mim e sede salvos.
As dificuldades virão, as adversidades tentarão nos pegar. A gente ouve muito também, assim, falar assim, né? Desculpa, me perdi aqui, gente, que eu estou aqui Então, é o que eu disse para vocês, né? O que acontece? É propósito de Deus que você se arrependa, que você siga, que você vá adiante, se arrependendo todos os dias. Amém? Amém? É esse o caminho que a gente precisa. E ter muito cuidado com as distrações. As distrações, elas podem te paralisar, as distrações podem te atrasar. Eu queria chamar a atenção para essa palavra, atrasar. Voltei aqui no que eu queria falar para vocês. A gente fala muito assim, né? Por exemplo, até sobre o reino de Deus mesmo, né? A gente quer tanto ir para a glória, sentar na mesa do Senhor, que assim, algumas vezes a gente pensa assim, ou então em prova de vestibular, mas a gente pensa assim, né? Nem que eu seja a última pessoa, o importante é eu estar lá, eu quero entrar. Eu posso ser até a última a passar pelo portão. Eu posso ser até a última classificada naquela prova. O importante é eu estar lá. Eu queria te dizer sobre isso. Cuidado. Sabe por quê? Tem muita gente com o mesmo pensamento que o seu. E quando chegar na última hora, a concorrência vai ser grande. E esse atraso, vamos assim dizer, né? Esse atraso, ele pode te deixar de fora. Você pode achar que você não está lá ainda, mas que você vai chegar, só que outros podem chegar na sua frente. O momento chegar e a porta fechar. E você que achava que você estaria, pelo menos, nem que fosse lá no último lugar, você não vai entrar. O atraso te tira de bênçãos maiores. Aqui sim é o lugar de você querer os primeiros lugares, eu quero o melhor, eu quero a primeira presença, eu quero a primazia. Queridos, Deus tem muito mais do que aquilo que nós temos vivido na presença dele para nós. Temos vivido com um pensamento medíocre, espiritualmente falando, de estarmos satisfeitos somente em vir à casa do Senhor, porque temos só olhado para nós mesmos e não para Jesus. Temos pensado somente nas nossas dificuldades e não no foco de estar próximo a Jesus, a ganhar o galardão de estar com Jesus. Vou falar outra coisa para vocês. Eu sou testemunho vivo da glória de Deus, amém? Eu creio. Cada coisa que vai passando, cada momento, cada oportunidade, e as coisas acontecem comigo de forma tão clara, o Senhor vai falando comigo tão claramente, justamente próximo de oportunidades que eu tenho de poder dividir isso com a igreja. Então eu sempre vou ter motivos, eu creio, em nome de Jesus, testemunhos para dividir com vocês. Isso aconteceu comigo também esta semana. A gente está só voltado para a gente mesmo, para nós mesmos. Passei, final de ano, corrido, corre para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá, cansada, com algumas dificuldades em casa, até por causa disso mesmo, falta de compreensão, até da igreja um pouco ausente também, não tinha como, trabalhava até as 9h30 da noite, não dava nem para o amém. Aí até chegar na casa do Senhor não dava, e eu tenho responsabilidade, sou eu que fecho. Então, tudo isso, todo esse pacote me fez ficar um pouco exausta, um pouco cansada. E eu tinha tirado para mim, entre aspas, essa semana. Eu pensei, essa semana vai ser um pouco mais calma, essa semana vai ser um pouco mais tranquila, porque tudo já passou, apesar do Natal ter sido evangelista, ainda brincou comigo, né? Quando eu falei com ela na sexta-feira, falei que corre, evangelista. Ela falou assim, achei que você já tivesse, né? Achei que já tivesse descansado. O Natal tinha passado, mas a gente fica sobrecarregado, né, irmãos? E tem muita coisa para deixar no lugar. Eu estou entrando de férias, glória a Deus, e eu precisava deixar a casa arrumada, vamos assim dizer. Então eu tinha tirado na minha mente, pensando em mim, no meu cansaço, em como eu gostaria de estar organizando as coisas para poder viajar. Falei, eu vou ter uma semana tranquila.
Venho eu para a igreja, recebo a glória de Deus de poder passar, né, o ano novo com a igreja, com os amados, na presença do Senhor. O pastor me convida para estar aqui nessa noite. Eu viajo esse fim de semana. Aí eu falei com o pastor assim, falei, pastor, eu estou entrando de férias e eu tenho algumas coisas para resolver em casa, mala para organizar, e eu ainda tenho a semana de trabalho. Pastor, como sempre, não, tudo bem, fica tranquila, vai haver outra oportunidade. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí daqui, mas com o coração apertado, e eu fui e falei, Senhor, e isso porque eu tinha tido a oportunidade de estar aqui, contar o testemunho para os irmãos e falar como eu estava feliz e agradecida por ter sido usada pelo Senhor nesse ano de 2023, por todas as oportunidades que Ele havia me dado de servir a Ele. Mas eu precisava descansar, mas eu precisava, passar uma semana tranquila, organizar as minhas coisas, mas eu. E eu fui para casa. Mas quem disse que eu fiquei quieta? Aí conversa dali, conversa daqui, decidimos que nós iríamos no domingo. Aí eu falei com meu filho assim, no outro dia, né, de manhã. Falei com ele assim, eu estou tão triste. Ele falou, o que foi, mãe? Eu falei, o pastor me chamou, me convidou para levar a palavra na sexta-feira, e eu disse não para o pastor, porque eu estava assim um tanto cansada. E o que é estar cansado, irmãos? O pastor até comentou um pouco aqui sobre isso, né? A nossa obrigação diária, o nosso dever diário com o Senhor, ele é independente de qualquer coisa. Você tem que estar na presença do Senhor, você tem que estar orando, você tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar buscando. Não é que isso não faria, mas o pastor ainda comentou aqui que aqueles que estavam à frente de trabalhos, ele está falando sobre o tempo de oração, ele sempre fala, exorta a igreja, que ele não vê como a gente não está na presença do Senhor pelo menos 1 hora por dia, e ele exortou, ainda estava falando, aqueles que estão à frente de trabalhos, eu digo trabalhos diretos, até a própria evangelista Flávia, o irmão Eliezer, né? Mas a gente de vez em quando faz esse papel, né? E aqui estamos. Então, ele ainda disse, falou assim, olha, estes, 1 hora, para eles é pouco, precisa de mais, para ter unção, para ter presença, para ter revelação, precisa de mais. E eu nessa semana queria pouco, queria meu tempo normal com o Senhor, sem a dedicação total, mas aquilo borbulhou meu coração, borbulhou, me incomodou e me deixou muito triste, de verdade, o Senhor sabe. Eu comentei com a Maria Paula antes de sair daqui, eu falei não para o pastor, e consequentemente para Deus, é claro, mas ele me faz o convite. E aí comentei com meu filho, ele virou para mim e falou assim comigo, na minha cama, deitado do meu lado, né, no dia 1º de janeiro. Ele falou, mãe, você tem 2 caminhos. Ou você segue a vida pensando, é claro, você perdeu uma ótima oportunidade. Ele me disse assim, e segue a vida, ou você liga para o seu pastor e fala com ele que você gostaria muito de estar lá, se fosse possível ainda, se o convite ainda estivesse de pé, que você só vai viajar, você só tem 2 caminhos. Aí eu peguei o celular e mandei uma mensagem para ele, pastor, eu só vou no domingo, se o convite estiver de pé, pastor, eu estou aqui para servir a obra do Senhor, e eu estou aqui, amém? Isso é o que a palavra de Deus nos diz aqui, é o que Jesus está falando. Ainda que você diga não, há tempo de dizer um sim. Há tempo de você ser usado. Ainda há tempo de Deus trabalhar na sua vida e de você buscar coisas maiores. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. Quando vai aproximando a hora da gente... Pelo menos acontece comigo, e cada vez que eu vejo um irmão, uma irmã que vem aqui mais esporadicamente, assim como eu, de vez em quando, eu ouço a mesma coisa. A gente fica assim, né? Eu falo, ai meu Deus, e agora? É agora. É agora, está chegando a hora. Quando é na sexta-feira, a irmã está rindo, mas é verdade. Quando é sexta-feira, eu vou trabalhar, a menina que é fixa lá comigo, ela já sabe quando é pregação. Ela já sabe, hoje não aconteceu. Primeira vez, ela sabe que eu saio mais cedo, que eu preciso, eu não posso chegar agitado em casa, e o comércio fecha às 6. E é um estabelecimento comercial, eu não posso 6 horas fechar a porta. Se eu tiver com o cliente dentro, eu tenho que atendê-lo até a hora que ele sair.
Então, de vez em quando eu saio mais cedo, eu corro daqui, eu corro de lá, e eu fico, ela olha para mim assim, ó. Sexta-feira ela costuma olhar para mim assim, ela já sabe que eu fico um pouco assim, pregando ou não pregando, né? Porque é o nosso tempo de consagração, que o pastor sempre convoca, né? Então eu chego mais assim, ela olha para mim. Irmãos, mas é assim, é um rebuliço na barriga, é um tum-tum-tum no coração. Meu Deus do céu, se o Senhor não fizer, Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, é assim, é difícil. Mas o tempo que a gente precisa gastar para se consagrar para esse momento aqui acontecer, é gostoso demais, é maravilhoso demais. E eu estaria perdendo essa oportunidade de todas as ministrações. Teve um dia dessa semana que eu vim para casa a pé, eu vim andando, e o Senhor ministrava ao meu coração isso que eu estou falando com vocês agora. O Senhor ia falando comigo e eu sentindo aquela coisa gostosa que Ele tinha no meu coração. Então, vale a pena. Vale a pena, querido, se coloque à disposição do Senhor. Não aceite coisas pequenas, não aceite o último lugar, não aceite o atraso, não tire o foco verdadeiro, o foco que você precisa ter para vencer as dificuldades, as batalhas, porque elas não te fortalecerão se elas te derrotarem antes. Amém? E elas acontecem mesmo. Outra palavra forte que eu vi aqui na sexta-feira passada foi do irmão Ricardo, quando ele mostrou aqui, onde ele falou assim: irmãos, o ano vai virar, mas vai ser tudo a mesma coisa. Eu estou dizendo do ano, das coisas. Ele disse: as adversidades vão vir, as enfermidades vão vir, vai haver óbito, vai haver tristeza, vai haver alegria. O que vai mudar é a mudança do Espírito Santo dentro de você. Porque o ano é a mesma coisa. Alguém acordou dia 1º e estava, sei lá, estava rico, estava nas Maldivas, ninguém. Aqui não, né, gente? Porque está todo mundo aqui, né? Você está entendendo? Um príncipe encantado, acordou, olhou para o lado, ele era um príncipe. Alguém? Não, né, gente? É a mesma coisa. É o Espírito Santo que precisa agir na nossa vida para trazer mudança, transformação. É o Espírito Santo que traz fogo sobre nós, dentro de nós, avivamento. É esse tempo mais profundo de entrega, de intimidade com o Senhor, que traz essa chama dentro da gente, para trazer, né, essa alegria. Irmãos, é só assim. Mas para isso, foco. Olhai para mim e sede salvos. Irmãos, estou terminando. Só para completar aqui, por que é que Pedro começou a afundar? Porque ele andou sobre as águas. Ele viu o milagre. Ele viu o Senhor disse: vem. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, me chama para ir, eu quero estar aí com o Senhor. E o Senhor respondeu, ele disse: vem. E Pedro começa a andar sobre as águas, ou seja, ele começa a receber os milagres do Senhor. Mas aí é um vento, é uma onda, é uma dificuldade, é uma enfermidade, e de repente você está assim: ai meu pé, ai minhas costas, e está chovendo, e agora? E é aí que Pedro começa a afundar. Amém? E é a graça misericordiosa do Senhor, que assim é com as nossas vidas, que nos permite estar aqui hoje ouvindo essa palavra. A mim, que recebi esta palavra para mim, porque dela muito necessito, que é o braço estendido do Senhor para pegar Pedro e tirar ele daquelas águas. Amém? Então corra para os braços do Senhor, tenha foco, a visão, a direção, olhe para mim e sede salvos. Que todas as circunstâncias naturais de sua vida não sejam o bastante para paralisar, mais que paralisar, para te distrair e te atrasar. Querido, corra, não se contente com o último lugar, só sabendo que você estará na glória de qualquer jeito, ainda que você entre por último. Cuidado, o último lugar pode te deixar do lado de fora.
queira as primícias, queira os primeiros lugares, queira a presença do Senhor como primazia. Procure, busque, se oferte, se doe. Amém? Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Antes de orar, eu só realmente gostaria